Senhor, meu Deus. Fale conosco nessa noite, Pai. Obrigado, Senhor, por essa live, por esse vídeo no YouTube. Obrigado, Senhor, pela experiência que nós estamos tendo na Sua palavra, na Sua verdade. Obrigado, Senhor, por cada momento que o Senhor tem reservado para nós. Obrigado por cada um, Senhor, que está entendendo aqui que é mais do que vencedor. Obrigado, Senhor, pelas vidas que estão sendo curadas através dessas lives. Obrigado, Senhor, por todos que estão sendo libertos no Shabbat Shalom, um sábado de paz, de desfrute. Obrigado, Senhor, pelo sábado de milagres. Te agradeço, Senhor, por cada minuto, cada segundo que estamos vivendo nesse tempo. Obrigado, Senhor, por essa vida que está entrando para assistir essa live, esse vídeo, Senhor. Que o Senhor fale poderosamente sobre a vida dele, sobre a história dele, em nome de Jesus. Sobre a sua casa, Pai. Damos ordem agora, Senhor, para acessar esse lugar, esse ambiente. Senhor, essa oração que possa abrir, Senhor, portas que estão fechadas. Que possa abrir, Senhor, o entendimento da mente dos seus filhos, das suas filhas. Senhor, meu Deus, que através da vida do seu humilde servo, as pessoas possam ouvir falar teu nome. Que o Senhor possa ser um Deus de perto e não de longe. Te adoramos, santo és teu nome. Obrigado, Senhor, por esse sábado. Obrigado, Senhor, por esse dia. Te agradeço, Pai. Shalom, graça e paz, boa noite, povo escolhido de Deus. Que bom ver vocês aqui. Já tô olhando aqui, ó. Já tô olhando uma galerinha aqui. A minha esposa, ela veio essa semana, ela falou assim pra mim, ó. Ela falou, ó, para de falar o nome das pessoas na live, porque depois fica no YouTube e aí ninguém vê. A paz do Senhor, viu? Deixa eu mandar um oizinho. Thaís, Shalom, eu não consigo, eu vou falar oi. Rodrigo, a Regiane, glória a Deus, a mãe do Eric. Daqui a pouco o Eric tá aí, né? Amém? Aí, deixa eu arrumar aqui, senão eu me perco, tá? Hoje, sábado especial. Oh, parou. Aê! Peraí, cancelar. Vocês estão conseguindo me ver aí? Sumiu toda a minha tela aqui agora. Deixa eu ver, voltou. Me perdoem. Meu dedão aqui, ó. Eu apertei sem querer aqui na câmera. Ai, que delícia, né? Sabadão, sábado livre. Sábado shabático, sábado de milagres, sábado para falar sobre vida de craque, sobre vida de sucesso, vida de vitória. Eu quero convidar você agora, nesse momento aí, para compartilhar essa live aqui. Você que está no YouTube, curte aí, já comenta aí que você é livre. Mas você que está nos assistindo, você que já acompanha e conhece o trabalho, hoje nós vamos ouvir aqui uma palavra incrível, vinda da pessoa que eu aceitei Jesus. Quem será? Essa pessoa está no livro, ele já está online aqui. Eu aceitei Jesus Cristo em um dia, num domingo, em uma comunidade terapêutica. Nas nossas últimas lives, nós vemos falando da evolução, da minha caminhada, do meu testemunho, e nós sempre trazemos aqui uma palavra de Deus, uma reflexão. Isso é muito bom, porque a palavra testifica tudo aquilo que nós estamos vivendo e principalmente o que as pessoas precisam viver. Deixa eu já te falar uma frase que está no livro e que fala muito comigo. Cuidado com o que você pede para Deus, pois Ele pode estar ouvindo. É uma frase até uma brincadeira, vamos dizer assim. Cuidado com o que você pede para Deus. Espera aí, como assim cuidado? É porque Ele vai te dar resposta. O que você falar com Deus, Ele vai te entregar a resposta. Tudo que você pedir, crendo, receberá. Essa é uma palavra e uma promessa. Mas eu era ateu. Eu não acreditava. Eu achava que todos os pastores eram ladrões. Meu Deus, você deve estar já pensando, cara,
O Fabrício hoje ele é pastor e ele pensava que os pastores eram ladrões. Talvez muitas pessoas falam isso de mim, mas eu não me importo e eu entendo agora porque os pastores também não se importavam com isso. É uma bênção os pastores, os homens levantados por Deus. Nós não podemos julgar todos por causa de um. E eu já quero falar aqui uma pequena reflexão antes da gente entrar no cerne aqui dessa noite. Eu ouvi essa semana um vídeo e achei muito interessante. Eu queria que você prestasse atenção agora e aproveitasse enquanto você estiver ouvindo essa palavra, estiver ouvindo essa pequena história, antes da gente iniciar aqui a volta do meu testemunho. Eu queria que você compartilhasse. Compartilha mesmo aqui. Tem pessoa que aqui no aviãozinho, tá aqui no cantinho, ó. Compartilha. Quantas coisas nós compartilhamos às vezes que não causam mudança na vida das pessoas? Às vezes compartilhamos até tragédias. Precisamos aprender a sermos bênção na vida das pessoas e a transformarmos a vida das pessoas através de um simples ato de compartilhar uma palavra, compartilhar uma live. Então compartilha com seus brother aí. Daqui a pouquinho a gente vai receber o nosso convidado e eu quero te contar uma história. Uma rápida e pequena história de reflexão. Uma professora de matemática, ela escreveu no quadro da lousa a tabuada do 9. Só que ele escreveu diferente. No primeiro resultado ele escreveu assim: 9 vezes 1 é igual a 7. 7. 9 vezes 2 igual a 18, 9 vezes 3 igual a 27, 9 vezes 4, 36. E assim foi em diante, colocando todos os resultados da tabuada, até o 9 vezes 9, 81, 9 vezes 10, 90. 10 resultados, 10 multiplicações no quadro. E ela colocou lá e falou para os alunos: olha aqui está a tabuada do 9. Os alunos começaram a dar risada. Todo mundo caiu na maior gargalhada. Como pode a professora? Olha, que burra! Ela errou. 9 vezes 1 igual a 7. Ela tá maluca. Ela errou. 9 vezes 1 igual a 7. Ela tá muito maluca. Isso não existe. Nossa, inacreditável. Como pode uma professora de matemática errar 9 vezes 1 igual a 7? E começaram a tecer, a falar um monte de coisas sobre a professora, porque ela havia errado o 9 vezes 1 igual a 7. E o resultado de 9 vezes 1 é 9. A professora ficou em silêncio, deixou eles falarem. Ela pausou um minutinho. A hora que eles acalmaram, ela falou: prestem muita atenção no que eu vou falar para vocês. E eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Vocês olharam e observaram que 9 vezes 1 é igual a 7. E começaram a me criticar e a tirar sarro e a falar sobre isso. Pois bem, na vida de vocês vai ser bem assim. Nenhum de vocês percebeu que eu acertei 9 operações matemáticas mais difíceis do que 9 vezes 1. Ninguém me elogiou por 9 acertos, mas agora por causa de um erro, vocês todos teceram críticas, me julgaram e falaram coisas que não deviam. Do mesmo jeito vai ser a sua vida. Do mesmo jeito, filho e filha de Deus. As pessoas vão julgar você às vezes por causa de um pequeno erro. Mas Deus, ele sempre vai olhar você pelos 9 acertos. Não pare de tentar, não pare de se esforçar. 9 vezes 1 é igual a 9, não é igual a 7. Mas talvez se você errar nessa operação, algumas pessoas vão julgar você e falar que você errou. Não escute, não dê ouvidos para essas pessoas que não sabem quem você é de verdade. Existem pessoas que nos ensinam a como não ser. E existem pessoas que nos ensinam a como ser através do exemplo. Tem pessoas que nos atendem mal nos lugares ou estão de mal com a vida por alguns momentos que têm passado. Não julgue a pessoa precipitadamente. Nós precisamos nos colocar na posição de servos e querer entender o que está acontecendo. Ao invés de nós criticarmos, nós precisamos elogiar.
9 vezes ela acertou o resultado da multiplicação. Mas quando ela errou uma, todo mundo zoou e caiu na gargalhada. Não se preocupa. O que vale é tentar e não somente acertar. Mas é melhor você continuar tentando do que nunca ter tentado ou viver a sua vida toda sem ao menos tentar algumas vezes. Não fique com medo de falhar. Quando Deus vai na frente, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Glória a Deus. Amém? Olha, pessoal, eu tô no capítulo 7 do livro, né? Espere mais um pouco, aguente firme. Nós chegamos aqui até um ponto em que eu cheguei numa clínica de recuperação, numa comunidade terapêutica. Eu fui sozinho no caminho dirigindo e eu cheguei lá e dormi lá, acordei no outro dia. Cara, eu vou te falar, eu dormi numa cama, era uma triliche. Se você já ouviu falar em beliche, são 2 camas. Eu dormi numa triliche, 3 camas, uma em cima da outra. Eu ficava a 3 palmos do teto. Eu cheguei destruído na clínica, na comunidade, como eu contei para vocês. Só que ali eu tive durante 3 dias momentos de oração. E antes da gente entrar aqui, do nosso convidado de honra, o Rodrigo, pastor Rodrigo, lá da igreja quadrangular do Parque Manchester, um homem de Deus incrível. Vocês vão conhecer ele daqui a pouco. Antes da gente entrar nisso, eu quero te falar que existem algumas chaves aqui. Eu comecei a falar com Deus antes de Deus falar comigo. Olha que incrível. Às vezes Deus ele se pronuncia sobre a sua história antes de você falar com ele. Mas eu era ateu, eu não acreditava. E todo mundo falou que meu problema era espiritual e que eu precisava encontrar alguma solução. E que a solução era Deus. O que eu fiz? Eu até anotei aqui, ó. Primeiro, eu falei com Deus e pedi uma resposta. Eu estava lá desesperado, mas eu não sabia nem orar. Eu não sabia nem falar com Deus. Eu estava numa comunidade terapêutica, era usuário de drogas, eu estava pesando uns 57 quilos, mais ou menos. Hoje eu peso 86. E eu falei com Deus, eu pedi para Deus, falei, Deus, eu falei com Deus assim, eu vou te falar. Deus, ele conhece meu coração. Eu falei, Deus, se você existe mesmo, você fala comigo desse jeito, orgulhoso, prepotente, arrogante. Já que o problema é seu e é espiritual meu problema, então eu quero ouvir você falar. Eu não sei como falar, como orar, eu rezava Pai Nosso e Ave Maria e não dava certo. E aí de noite eu pedi, Senhor, se o Senhor for mesmo Deus, dono de tudo que todo mundo fala comigo amanhã. É tipo, eu coloquei Deus na parede, né, mano? Olha que doideira, cara. Sabe o que aconteceu no outro dia? Um cara que tava lá, um jovem loiro, ele andava diferente dos outros, ele nem se misturava nos ambientes, mas ele era cristão. E eu passei por ele e eu nem falava com ele, era o meu primeiro dia internado. Eu nunca falei com ele. Sabe o que aconteceu? Ele falou assim, ó, ele estava lendo, eu não lembro o que ele estava lendo lá, e ele falou assim, ele virou e falou, ei, cara novo! E eu peguei e virei e olhei para ele. Ele falou, Deus está falando para você continuar falando com ele, do jeito que você falou essa noite. Eu falei, que doideira. Deus quer continuar falando com você, continue falando com ele. Eu falei, que doideira. Foi mais ou menos isso que ele falou. Eu falei, cara, que doideira o cara, mano. Eu falei, mas como eu vou falar com Deus? Ele falou, você tem que orar. Eu falei, mas eu não sei orar. Orar como e orar? A conversa. É assim, irmão. Porque no começo a gente não sabe falar uma palavra com Deus, não sabe conversar com Deus. A gente conversa com as pessoas, mas não conversa com Deus. E ele falou, continue do jeito que você está. E me ensinou uma oração. Falou, começa a falar com Jesus Cristo. E peça para que Ele derrame o sangue sobre a sua vida. E afaste os inimigos e o mal da sua vida. E eu fiz isso durante 3 dias. No segundo dia, eu falei com esse tal de Jesus, que eles falavam. Esse tal de Jesus Cristo, que era o Filho de Deus, o Bambambam. E eu falei com esse Jesus aí. E nada aconteceu. E no terceiro dia, eu falei com Jesus de novo. Eu falei, Jesus, se você existe, se você é real, você fala comigo. Me dá uma resposta. Me dá uma resposta. Eu quero ouvir claramente uma resposta. Fala comigo.
E aí no outro dia, eu conheci uma pessoa. Deixa eu já convidar ele aqui. No outro dia, eu acordei diferente. Deixa eu achar ele aqui, ó. Glória a Deus. Esse foi o convite? Vamos ver. Foi aí? Rodrigo tá aí? No outro dia de manhã. Shalom! Glória a Deus! Te amo, cara. Te amo, cara. Glória a Deus pela sua vida, Pastor Rodrigo. Deixa eu apresentar vocês. Pastor Rodrigo, lá de Sorocaba. Que Deus abençoe muito sua vida, cara. Eu te amo muito, cara. Eu não vou chorar, não. Eu tô chorando demais nas lives, pastor. Oi, meu amigo, pastor. Eu não vou chorar. Aleluia! Glória a Deus. Pastor Fabrício, uma bênção. Glória a Deus, viu? Estou muito feliz por participar dessa live. Eu acho que é a primeira live que eu participo no Instagram, viu? Eu não tenho muita praticidade, mas eu acho que vai ser a primeira de muitos, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, pastor. Eu vou desligar um fundinho aqui para não atrapalhar a gente. Glória a Deus. Pessoal, esse aí é o cara que foi resposta de Deus na minha vida. E ele, em um domingo de manhã, ele ministrou uma palavra, eu estava internado. E se eu estou aqui hoje, se você me conhece, eu vou falar, primeiro é graças ao Senhor, mas se esse homem não tivesse ouvido uma direção do Espírito Santo, eu não teria aceitado Jesus Cristo. Foi através de uma palavra, de uma ministração do Rodrigo, que eu aceitei Jesus. E antes de eu abrir para o pastor, falar para as pessoas que eles estão curiosos, viu, pastor? Eles estão curiosos para saber qual palavra foi. Que palavra foi essa que o Fabrício, o ateu, o agnóstico, doido, craquento, noia, doido, aceitou Jesus Cristo. Então, o pastor vai te contar qual é essa palavra. Mas antes disso, o pastor Rodrigo ele chegou numa comunidade lá de manhã, era um domingo lindo, e eu todo resistente ainda, né, pastorzão? O pastor lembra desse dia, tenho certeza. Foi muito doido. E ele não usou palavras de doutrina, ele não usou palavras difíceis, ele falou sobre um reino, ele falou sobre uma verdade, ele não falou sobre uma igreja, sobre uma bandeira, sobre um sistema a ser seguido. Cara, esse cara foi tremendo. Primeiro que ele nem falou que era pastor, né? Nem falou nada. Ele falou assim, meu nome é Rodrigo, também sou um ex alguma coisa aí. E aí ele falou uma palavra. E pastor, por favor, eu gostaria dessa honra do Senhor dividir conosco uma palavra nessa noite, talvez até a mesma palavra que o Senhor ministrou naquele dia. E aí depois no finalzinho eu falo algumas chaves também, que graças à palavra de Deus, e eu fiz alguns procedimentos na palavra de Deus sem saber que eu estava fazendo, pelo Espírito Santo, eu fui impulsionado a encontrar com Deus naquele dia. Mas o Senhor foi usado, pastor Rodrigo foi usado como resposta de oração na minha vida. Pastor, por favor, fala com a gente aí. Quero agradecer a Deus pela oportunidade. Me sinto honrado de estar com vocês aqui. Um abraço para todos que estão conosco ao vivo aí. O Douglas, eu lembro do Douglas, hein, Douglas? Um abraço. Tem bastante pessoas aí que a gente conhece. Foi num domingo, né? Nós já tínhamos um bom tempo, já um trabalho em clínicas terapêuticas. E todos os domingos nós íamos, né? Também durante a semana, quarta, sexta-feira, nós tínhamos um pessoal da igreja lá que nós buscávamos o pessoal para vir para a igreja. Era quarta, sexta, domingo, e nós sempre estávamos nessa atividade. E de domingo de manhã era de praxe nós estávamos ministrando a palavra. Eu lembro que a igreja que nós congregávamos tinha muitos pastores. E nós sempre desejosos de vontade de anunciar o evangelho, eu falei, eu não vou ficar sentado aqui, eu vou lá fora e vou ministrar a palavra. E por anos, né, e até hoje nós estamos agora, novamente, trabalhando nesse sentido de anunciando o evangelho. Batizamos dia 2 de janeiro agora, um ex-dependente químico também, numa clínica, está na nossa igreja, nosso filho na fé, o Elliot, não sei se ele está aí.
e tem dado frutos. E o Fabrício é a resposta de oração, de muita oração, né? Nós somos muitas vezes bombardeados, viu, pastor? Pastor, às vezes as pessoas chegaram a falar até que nós estávamos alimentando miséria. Olha só, por isso que era inimigo usando as pessoas. Meu Mas Deus. uma alma vale mais do mundo todo, né? E nada desmotivava. A nossa intenção sempre foi anunciar o rei, porque nós cremos no Evangelho. Nós cremos no poder de Deus para transformar a vida do homem. Não existem pessoas difíceis, ambientes difíceis. Existem pessoas e ambientes sem a manifestação de Deus. Quando Deus manifesta, há transformação, há mudança. E nós cremos que não que Deus restitua, né? Deus não vai trazer algo velho, mas Deus ele vai restaurar, Deus vai trazer algo novo. Deus pode fazer uma grande restauração e você é um exemplo vivo. E isso nos impulsiona cada dia mais a continuar nesse trabalho maravilhoso de evangelismo, de anunciar a palavra de Deus. Tivemos a sua consagração, foi algo formidável. Nos sentimos honrados, né? O pastor nos honrou tanto. Falei até para a igreja que eu nunca fui tão honrado na minha vida, né? Eu louvo a Deus pela sua vida. Mas aquele domingo nós chegamos lá na palavra, lá em Gênesis 22, né? Nós falamos sobre Abraão, sobre Isaac. Tratamos de vários pontos ali, da palavra de Deus ali. Mas algo que está no livro aqui, né? O livro está comigo aqui, ó. O livro aqui, A Vida de Craque. E foi aquela passagem, né? Espere mais um pouco. Foi a hora que Abraão ele disse para o seu servo, porque existem pessoas que elas vão acompanhar nós até uma altura. Existem pessoas que elas vão ficar no pé do monte, mas tem pessoas que elas vão subir no monte conosco. E o Evangelho está aí. O Evangelho está acessível a todos. Jesus disse, eu sou o pão da vida. O pão, não existe lugar do mundo que a pessoa não possa ter um pedaço de pão. Então Jesus estava dizendo, eu estou acessível a todos. Quem quiser comer desse pão, né, o pão da vida, o verdadeiro pão da vida. Mas existem pessoas que elas não querem, mas aqueles que abrem o coração. Né, você fez uma oração simples, né? E Deus é um Deus que se revela a nós. Se nós buscarmos a Deus, a palavra de Deus diz em Jeremias que nós vamos achar o Senhor. E não porque nós somos bonzinhos, ajeitadinhos, Deus nos ama nas nossas transgressões. Porque se nós olhássemos quando Deus nos quis, né, nem nós queríamos nós mesmos. Pastor, nem nós queríamos nós mesmos. Pastor, e Deus nos amou. Ó, eu deixei até marcado aqui, ó. Jeremias, ó. É Jeremias 29:12. Olha só, rapidinho. Só para quem está aqui, esse é o procedimento, ó. Preste atenção vocês, até mesmo antes de Cristo já existia algo, ó. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim. Não adianta você querer encontrar Deus sem falar com Ele, meu irmão. Dificilmente você vai ter um encontro genuíno. E eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E olha a resposta de Deus. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Amém, pastor? Continua. O segredo está aí. Você deu o primeiro passo e Deus ele se revelou, se absorveu, bebeu desse espírito, né? E está aí dando frutos agora aí. E isso é muito gratificante, viu, pastor? E nós temos observado o seu trabalho, né? Tudo que Deus tem feito na sua vida, até na vida sua profissional, né? Um bom pai, esposo, referencial para nós. Olha, isso tem sido transformador na vida de muitas pessoas. Muito, muito maravilhoso. Isso prova que o nosso Deus é um Deus que, como está escrito em João 8,36, se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente vos sereis livres. Jesus ele tem poder o suficiente para mudar, transformar e libertar. Deus ele pode sarar o destino. Deus pode pegar o menor e fazer ele se tornar grande, poderoso, forte. Irmãos, Deus pode. E o Fabrício, ele é... Oh, meu Deus do céu, o gato pulou aqui. O milho é terrível. Oh, meu Deus, pulou a janela e entrou aqui. Agora vamos. E Deus pode, irmãos. Desculpe isso aí. E Deus pode fazer isso aí com qualquer um. Basta nós queremos, basta nós abrirmos o coração. E o Fabrício um dia abriu o coração e Deus ele entrou na vida dele. Como Deus pode entrar na vida de qualquer um. Talvez você tenha um ente querido, né, um familiar, um amigo. Talvez esteja passando por um momento difícil, mas creia, ore, né? E creia que Deus ele vai enviar a resposta, Deus vai transformar. Irmãos, não tem como uma pessoa buscar a Deus e ela não ter resposta. Não existe.
Se nós buscarmos a Deus verdadeiramente, Deus ele vai se manifestar, ele vai mudar. O nosso Deus é um Deus de mudança. E o Fabrício ele deu o primeiro passo lá na clínica de recuperação. Pastor, existem momentos na nossa vida que Deus ele enfia um gancho no nosso nariz. A Bíblia fala de Manassés. Manassés, lá em 2 Crônicas, a Bíblia fala que aquele rei, ele não se submeteu, ele não quis ouvir a Deus, ele não quis ceder para Deus, ele não quis se lançar em Deus. E Deus usou pessoas ali, profetas, para falar com ele, ele não deu ouvido. Aí quando a palavra não basta, Deus usa uma situação, Deus usou um gancho, Deus usou um inimigo. E a Bíblia diz que lançou ele dentro, né? Captou ele, tirou ele, né, da sua terra, enfiou um gancho no seu nariz e lançou ele dentro de um calabouço, numa prisão. Meu Deus do céu, a Bíblia diz que quando ele estava lá dentro, com aquele gancho no nariz, a Bíblia diz que ele se humilhou e buscou ao Senhor. E o Senhor o ouviu, e a Bíblia diz que Deus mudou a vida de Manassés. Existem momentos na nossa vida que quando a palavra não é o suficiente, Deus ele usa uma situação. Deus ele usa um gancho. E o nome desse gancho, sabe qual é? Bendita humilhação. Bendito gancho. Tem hora que nós temos que ficar no fundo do poço. É o caso do filho pródigo. O filho pródigo que ele teve que comer, né? Ficar ali querendo comer, numa ponta de comer as bolotas ali, a comida dos fortes. Mas foi lá no vale. Foi lá no vale, porque a palavra de Deus diz multidões, multidões, no vale da decisão. Então existe uma multidão que precisa tomar uma decisão. E muitas vezes a decisão tem que ser tomada no vale que a pessoa está. Você estava no fundo do poço, estava no vale, estava perdendo tudo, parecia que não tinha perspectiva, parecia que não tinha esperança, né? O gancho estava ali, a humilhação estava ali. Mas você ouviu o sinal de Deus, você se quebrantou, abriu o coração e Deus se manifestou. E agora a história, aí, cara. Deus é maravilhoso, cara. Deus é um Deus tremendo. Aleluia. Glória a Deus, cara. Glória a Deus. Pastor. Esse é o nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Cara, que tremendo. Ó, deixa eu falar, você que tá aqui, ó. Nós temos aí 11 pessoas, alguns estão entrando, saindo, mandando mensagem aqui. Fica até o final, porque Deus vai responder orações hoje aqui. O Senhor vai usar a boca do pastor e a minha boca para responder algumas coisas para você. A primeira resposta que Deus já entregou aqui é que em um momento de provação, Deus, ele vai se fazer presente quando você o procurar, quando você se humilhar. Outra coisa é, espere mais um pouco. Pastor, eu vou usar uma palavra e uma frase que é incrível. Tem lugares que algumas pessoas não vão poder ir com você. É só você e Deus. A palavra de Deus 22 começa, ele falou, os servos, esperem aqui, que eu vou até ali e já volto. E não falou para onde ia. Tem lugar que é só você e Deus. Tem lugar que é você e a promessa. Abraão foi com o filho dele até lá e eles nem sabiam o que ele ia fazer. Por quê? Por quê, pastor? Porque talvez eles impediriam o que Deus ia fazer. Talvez eles impediriam o que o homem ia fazer. Talvez eles iam ir lá, cara, e impedir até a procura e a busca. Tem pessoa que te atrapalha no seu íntimo com Deus. Tem pessoa que vai olhar para você, escute só, filho e filha de Deus. Tem pessoa que vai olhar para você e falar assim, não é para tanto, não precisa se humilhar tanto, não. Não, que isso, nós vamos te ajudar. Espere ajuda em Deus. Eu até marquei aqui, ó, Salmo 34, 8. Provem e vejam que o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Provai e vede que eu sou bom. Se você não experimentar de Deus, não tem como você ver que ele é bom. Primeiro você precisa experimentar, irmão. Para experimentar se giló é amargo, você tem que pôr na boca. Não adianta os outros falarem. Tem pessoa que fala para você que Deus é bom, e você fala, Deus é bom, sem experimentar a bondade dele. A gente precisa provar, cara. Pastor Rodrigo, um missionário, um homem de Deus, um pastor, profeta de nações, um cara que foi usado por Deus. Faziam meses, pastor, né, que você não ia na comunidade. Eu lembro que você comentou, falou assim, ó, faz uns 2 meses que eu não venho aqui, e eu não sei porque hoje Deus me despertou mais cedo. Cara, eu nunca mais vou esquecer daquele dia, rapaz. Deus ele une propósito. Deus tinha um propósito, né, na sua vida, como nas nossas vidas, né? Deus ele une propósito, une pessoas. Então estava tudo já
arquitetado pelo Criador. E nós só precisávamos só entender e estar sensível. E eu louvo a Deus, né, por ter ouvido a Deus. E isso me deixa muito feliz por ver hoje, né, o que Deus tem feito na sua vida, escritor, pastor, né, homem de Deus, né, um missionário. Né, e isso aí é só fagulha ainda do que Deus vai fazer na sua vida, viu, Fabrício, pastor? Deus tem muito mais. Né, então, pode confiar. É interessante que Abraão falou, espere mais um pouco. E ele subiu para o lugar de morte, lugar de sacrifício. A Bíblia, olha, você vê que a Bíblia é interessante. A Bíblia diz lá em Êxodo, que quando Moisés, ele subiu, né, para Moisés, subiu para o monte, Moisés, ele foi falar com Deus, o povo não queria ouvir a Deus. Não. Tem pessoas que não querem ouvir a Deus. Elas preferem ficar no pé do monte, querem ficar no raso. Por quê? Porque quem sobe no monte, o monte ali significa o quê? O sacrifício, a renúncia. E sacrifício representa o quê? O lugar de morte. É onde ali vai morrer. E quando nós ouvimos a voz de Deus, o povo falou assim para Moisés, Moisés, eu não vou subir no monte não. Eu não quero ouvir Deus não. Por quê? Porque se nós ouvirmos a voz de Deus, nós vamos morrer. Então toda vez que nós ouvimos a voz de Deus, algo em nós tem que morrer. Para nós subirmos o monte. Para nós entrarmos no lugar de morte, nós vamos ouvir a Deus, nós vamos ter que morrer. Algumas coisas vão ter que morrer na nossa vida. As nossas vontades, os nossos desejos. É como o apóstolo Paulo disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É mortificar a nossa carne. É entrar num outro patamar. É entrar num outro nível espiritual. E esse nível está acessível para todos. Mas para aqueles que querem buscar, para aqueles que se lançam. Não existe evangelho sem renúncia. Não existe evangelho sem sacrifício. Não tem como. Tudo nós temos que se abstinar de algo, abrir mão de algo. Né? Existem momentos que você quer passear, você quer curtir, quer dar um rolê, mas você fala assim, não, eu preciso ler mais, eu preciso me envolver mais, eu preciso orar mais, eu preciso matar a minha vontade. E isso vai fazer valer a pena. É isso que vai fazer com que nós possamos queimar. O nosso coração vai entrar em chamas. Então, que nós possamos cada dia mais renunciar às nossas vontades. Que nós possamos orar e falar, Deus, me leva a um nível mais profundo. Eu quero ouvir a tua voz. E toda vez que nós ouvirmos a voz de Deus, algo em nós vai morrer. Esse algo de nós se aprofundarmos de Deus, esse espiritualmente falando, é nós subirmos o monte. Quando nós estamos buscando a Deus, cada dia mais, através da leitura da palavra, através da meditação, através de um bom livro, né? Eu já te recomendo, já é o Vida de Crack, edificante, né? Que vai trazer uma motivação e ter um testemunho vivo aqui, lindo, né? Do pastor. Eu tenho certeza que isso vai trazer crescimento para a sua vida espiritual. Então, dê um passo de fé, espere mais um pouco, né? Talvez você está a ponto de tomar um passo de precipitação. Não, descansa o coração, deixa Deus. A Bíblia diz que os caminhos do Senhor são perfeitos. Deus, ele vai fazer com que as coisas ela entrem no eixo. Deus, ele tem as formas dele de agir nas nossas vidas. E muitas vezes nós tomamos passos, muitas vezes precipitados. E muitas vezes, por causa da nossa precipitação, da nossa aprovação, nós perdemos, como Saul ali, ele se precipitou, ele não quis obedecer, não quis esperar. Já tinha uma ordem, o profeta já tinha falado, mas ele foi lá, passou por cima de tudo aquilo que Deus tinha falado. Por causa de coisas de minutos, quando ele ofereceu o sacrifício, que não cabia a ele, não podia fazer aquilo. O profeta chegou e o reino dele foi rasgado, foi dado a outro. Então, espera mais um pouco, descansa o coração, deixa que Deus, quando chegar o tempo de Deus, você não vai precisar empurrar, abrir a porta vai se abrir, você vai entrar. Né? Eu creio. A porta que Deus abriu para você é sua. Né? Não adianta, se outro passar, é como ali que aconteceu ali no Êxodo. Os egípcios tentaram passar por aquela porta que não era para eles passarem, para eles foi morte. Né? Então descansa o coração, fica tranquilo. Isso, Deus nos chamou para nós termos uma cidade iluminada. Nós somos uma cidade iluminada. E ontem nós estávamos ministrando, pastor, é interessante que não adianta você ter somente uma experiência com Deus, você tem que dar continuidade. Tem pessoas que, eu lembro que você foi e passou um tempo, já foi para a igreja, se lançou e buscou. E quantas pessoas elas vão, mas elas ficam à margem. Elas ficam muitas vezes ali na porta do templo, né? Como está escrito lá em Atos capítulo 3.
ficaram ali aquele aleijado de nascença, aquele coxo, ficou ali na porta do templo. Quantas pessoas elas estão na porta do templo? Espiritualmente falando, quem que são as pessoas que ficam na porta do templo? São as pessoas que vivem à margem. Eu tenho Deus, mas minha vida não muda. Eu tenho Deus, mas minha vida não tem transformação. Eu tenho Deus, mas nada acontece na minha vida. É uma fé morta. Está na porta do templo. É aquele tipo de pessoa que não se lança, não cede para Deus, não busca Deus de verdade, não abre realmente o coração, não busca uma profundidade de Deus. É verdade. Isso é uma forma interessante de Deus. Tem que se lançar, tem que dar passos de fé. Nós precisamos dar continuidade. Nós nunca vamos pegar diploma, vou pegar diploma com Deus. Não tem. Isso, às vezes elas param. E quantas pessoas elas estão fazendo uma oração de sobrevivência? Sabe qual é a oração de sobrevivência? São das pessoas que ficam na porta do templo, aquela oração, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Irmãos, isso é uma oração de sobrevivência. Está pedindo esmola. Chega de esmola, chega de ser aleijado. Tem pessoas na igreja pedindo prata, ouro. Não, prata e ouro não ia mudar a vida daquele homem. Ele ia continuar aleijado. Quantas pessoas elas foram atrás de prata e ouro, receberam até, mas perderam tudo e ficaram até pior. Na verdade, o que aquele homem precisava, ele precisava andar. E essa live aqui, ela tem um sentido aqui nessa noite, uma direção para nós. Nós temos que ser como Pedro e João. Pedro e João, porque, pastor, que está cheio de pessoas religiosas. A Bíblia diz que todas aquelas pessoas religiosas, elas passavam na porta do templo e davam uma esmola ali, era 3 horas da tarde. Aquele homem estava ali, aquele homem até se esforçava. Porque tem cheio de pessoas que até se esforçam. A Bíblia diz, se você ler Atos 3, a Bíblia diz que eles se esforçavam, mas para continuar do mesmo jeito. As pessoas se esforçam. Aquele homem se esforçava todo dia. Todo dia ele queria pegar alguém e fazer com que alguém colocasse ele lá. Ele se esforçava para alguém colocar ele lá, mas para continuar pedindo esmola. As pessoas se esforçam, mas para continuar do mesmo jeito. Não tem mudança. E tem pessoas que colaboram ainda, porque davam esmola. Dá esmola. Quando ele viu Pedro e Paulo vindo na direção dele, ele falou, vou ganhar mais bolinha. Daí ele falou, não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda no nome de Jesus do Nazareno. Eles receberam um espírito diferente. Eles receberam algo diferente, que mudou a vida daquele homem. É isso que essas pessoas precisam. E naquele domingo eu fui nesse sentido. Eu não tinha ouro e não tinha prata, mas eu falei, eu vou dar o que eu tenho. Receba em nome de Jesus Nazareno. Irmãos, é Jesus. Jesus, ele é poderoso. É Jesus. Está na hora de sair da porta do templo. Está na hora de sair do pé do monte. Está na hora de nós se lançarmos verdadeiro em Deus e sermos canais de Deus. O pastor Fabrício, ele foi abençoado e hoje ele é um abençoador, ele é uma bênção. É essa condição que Deus chama nós, ser tu uma bênção. Foi isso que Deus falou para Abraão. É essa fé, esse espírito de tocar na vida das pessoas, de ser canais na vida das pessoas, lançar esse espírito na vida das pessoas. E isso vai fazer a diferença no nosso tempo. Eu creio. Aleluia, pastor, aleluia. Olha... Sabe o que acontece? Deixa eu explicar para você que está ouvindo aqui, você que está aqui sentindo algo diferente na sua casa, é porque onde a palavra de Deus chega, existe uma ativação espiritual. Não é motivação. Motivação, a gente vai falar uma palavra de energia aqui, nós vamos dançar uma dancinha, bater palma, você sai cheio. Mas uma vez você ativado, é dentro para você. A palavra de Deus fala que é de dentro para fora. De dentro para fora. Você está esperando de fora para dentro. Acontece que aqueles 2 caras chegaram ali, o cara pedindo esmola, as pessoas mantinham ele preso. Os religiosos, o sistema, mantinha ele preso pedindo esmola. Mas os 2 chegaram ali e ativaram ele. Ele nem olhou no olho, ele falou, olha para mim. Ele olhou para eles, ele esticou a mão e falou assim, olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Ativou, irmão, ativou. Ele estava esperando, lá dentro ele queria andar, não pedir esmola. Talvez você esteja nessa situação hoje, sabe, jogado no chão, na sarjeta. Não estou falando só, tem pessoa que acha que a vida do outro que é terrível. Não, eu estou falando você, qualquer problema que você tiver dentro da sua casa hoje. O Senhor está te mandando 2 coisas aqui hoje. Jesus Cristo está falando, espera mais um pouco porque eu estou entrando com providência.
E a outra Amém. coisa é que o Senhor está ativando você a se colocar de pé e enfrentar como um homem, como uma mulher, essa dificuldade, essa deficiência. Porque aquele que te chamou, ele é fiel para terminar a boa obra que ele começou. Quando Deus te der uma ordem, quando Ele pedir você para fazer algo, faça. Ele não vai deixar você sozinho. Espera mais um pouco. Essa palavra que o pastor Rodrigo ministrou para mim quando eu aceitei Jesus Cristo. Eu falei, Senhor, eu acordei de manhã naquele dia. Eu falei, Deus, eu vou embora. Eu falei com Deus. A hora que eu acordei, eu falei assim, ó, Tom, vai, já que você é Deus mesmo, você não falou comigo em 2 dias. Abraão estava no 3º dia aqui, irmão. 3º dia indo sacrificar seu filho, matar seu filho. No 3º dia eu recebi a resposta. E você, às vezes, por causa de um dia, não tem paciência para esperar. Ei, você tem que esperar a resposta do céu, sim. Para de agir com essa pressa. Para de agir com essa motivação, essa aceleração que você tem aí. Você tem que esperar uma resposta do céu. Porque quando ela vier, irmão, você vai voltar a andar. Você vai voltar a andar. Você vai voltar a andar. Se o pastor Rodrigo não tivesse ido naquela manhã, estendido a mão para mim, talvez eu estaria pedindo esmola até hoje na rua. Talvez até hoje eu estaria jogado no chão. Mas Jesus Cristo olhou para mim naquele dia e falou assim, ó, eu sou resposta de oração através da vida de um homem. Você fica às vezes esperando em bola de fogo do céu. Deus está te falando, Ele está levantando pessoas que você menos espera para entregar uma resposta na sua vida. Hoje, essa live é uma resposta de oração na sua história. Eu não estou aqui cheio de Deus, todo arrepiado na presença de Deus à toa, não. É porque Deus, Ele quer fazer em você algo que as pessoas daqui a alguns anos vão ouvir falar. As pessoas vão falar, meu Deus, que Deus é esse que esse cara encontrou? Que pastor é esse de Sorocaba que foi um dia sem falar de igreja? Esse é Deus, esse é Jesus de Nazaré, esse é Cristo Jesus, o ressurreto, aquele que te chamou, aquele que te escolheu, aquele que quer que você transborde vida, vida em abundância sobre as pessoas. Oh, aleluia, glória a Deus. Pastor, É disso que eu estou falando. É disso que o pastor está falando. Irmão, se você tem pedido resposta para a oração, escuta esse homem aqui. Escuta o Rodrigo. Esse homem é usado como resposta de oração em um território incrível. Sorocaba não é a mesma sem o Rodrigo. Sorocaba é do Senhor Jesus Cristo, graças a homens como ele, graças a pessoas que ouviram o chamado do leão, graças a pessoas que ouviram o chamado da floresta, irmão. Jesus, ele é selvagem, irmão, ele não é domesticável. Jesus Cristo, quando ele vem, ele rebenta com tudo, ele vira a mesa do templo. Ele quer colocar ordem na sua história, mas para isso, escute só, mulher e homem de Deus, você precisa ouvir a voz dele. Pastor, Cristo deixa claro, pastor Rodrigo. Fala, pastorzão. E o interessante é que essa palavra é desafiadora. Quando Pedro e João falou, né, levanta e anda, a Bíblia deixa bem claro que aquele homem, ele era de nascença, ele nunca tinha andado. Coxa de nascença. Nunca tinha andado. Essa palavra é Deus desafiando. Deus quer fazer, a Bíblia diz que ele se levantou e deu um salto. O que Deus vai fazer na vida dessa pessoa a partir do momento que ela entender, porque a hora que tiver um toque interior, porque se aqui dentro não mudar, nada aqui fora vai mudar. Então, quando a pessoa entender, ela absorver, ela beber desse espírito, ela vai ser desafiada a começar a fazer coisas que ela nunca tinha feito. Aquele homem nunca tinha dado. Aí que vai vir uma confusão. Vai vir um negócio, a pessoa fala, mas como, né? Meu, não é. Naturalmente não tem como, mas é pelo poder do Espírito Santo. É pelo poder, naturalmente não tem como, não tinha como naturalmente você ser alcançado. Não era eu, tudo foi instrumento. Mas é pelo poder do Espírito Santo, é o Espírito Santo que faz isso. É o Espírito Santo que convence, que cura, levanta e faz com que a pessoa dê um salto. E a Bíblia diz que ele deu um salto, sabe onde ele foi? Ele correu para dentro do templo, glorificando a Deus. E a Bíblia diz que todos ficaram admirados, perplexos com aquilo que tinha acontecido na vida dele. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer para quem? Para aquele que crê. Então chega de esmola, chega de ser aleijado, chega de porta de tempo. Está na hora de se levantar. Está na hora de tomar uma decisão. Chega de uma vida rasa. Tem que se abrir.
Tem que falar para Deus, Deus, rasga eu, pega eu aqui, ó. Pega eu aqui, muda eu, transforma eu. E Deus, ele vai. Irmãos, Deus está nesse negócio. O que nós precisamos é crer. Creia que Jesus Cristo é poderoso. Hebreus capítulo Aleluia, glória a Deus. 13, versículo 8, diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós precisamos nos lançar em Deus. Nós precisamos confiar em Deus. Precisamos buscar esse Deus e viver experiências profundas com Deus. Aleluia, glória a Deus, pastor. Será que você pode, na sua casa, aí dar um glória a Deus, se manifestar? Aleluia, glória a Deus, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Eu sou barulhento, né, pastor? Eita, glória a Deus! Nós roda, irmão, e ó, né, faz giro, e faz volta e tal, porque Jesus Cristo me libertou, irmão. Se ele me libertou, cara, aí você viu como eu era. O pastor chegou lá, ele olhou e falou assim: esse é o próximo capítulo, eu vou adiantar para você, no próximo capítulo, ele olhou para mim, sabe o que ele falou? O que você tá fazendo aqui, cara? Pastor Rodrigo, usado por Deus, olhou no meu olho e falou: cara, o que você tá fazendo aqui? Aí, o que eu respondi para ele? Eu também não sei. Só tô aqui. Eu só sei que eu vou aparecer na igreja depois da irmã. Ô, pastor, olha, eu falo pra você, Deus respondeu a vida do pastor na minha vida e falou: cara, se Deus mudou a história do Fabrício, ele pode mudar qualquer um que você. Com certeza. Deus do milagre, irmão. Deus de promessa. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou até ouvimos falar. O que Deus vai fazer na sua história é quando você decidir. É sempre decisão, irmão. É sempre decisão. Olha só. Com Deus, eu vou te explicar um negócio. Eu falo assim, as pessoas pensam que é só vitória, pastor. As igrejas, muitos pastores, é só vitória, irmão. É só bênção. Não, o Senhor não prometeu para nós uma vida boa. Ele prometeu uma vida nova. Então, a vida velha que você estava vivendo, se você continuar vivendo ela, quer dizer que você não foi transformado. Pronto, é isso. Eu pedi para Deus socorro, ajuda, porque eu queria uma vida nova. Eu não queria uma vida boa. Eu falei assim, eu não quero mais essa vida que eu estou vivendo. Eu quero uma vida nova. Então, já que você é a chave para isso, já que você ressuscitou dos mortos, eu falava desse jeito, irmão. Eu quis provar para ver que Deus é bom. Provai e vede. Primeiro prova, para depois ver. Você quer ver, para depois provar. Você quer ver a bondade de Deus, para depois provar. Meu, você precisa provar, irmão. Você precisa entrar nessa parada. Você precisa mergulhar de cabeça. O que Deus mais ama é a oração em horas de desespero. Você sabia disso? Além da oração da gratidão. Mas quando você está desesperado, irmão, é a hora que o céu rasga. Por quê? Porque ele não quer dividir a glória dele com ninguém. Você fica pedindo ajuda para os outros, sendo que deixa Deus para a última hora. Você tem que começar a colocar Deus na frente de tudo. Escute só, você, mulher e homem de Deus, preste atenção. Isso aqui é uma resposta de oração para alguém essa noite. Você está esperando a resposta de alguém para ajudar você. Talvez essa pessoa vai falar não e não vai te ajudar, porque é Deus que quer te ajudar. É o Senhor que quer responder para você nessa hora. Mas você tem que pedir para Ele. Você vai ter que falar com Deus hoje. Eu não aceito você sair daqui dessa live com a boca fechada na sua casa. Eu não aceito. Não tem como nós ouvirmos uma palavra dessa, receber uma direção dessa lá de Sorocaba, Pastor Rodrigo, doando o seu tempo para nos abençoar a sua vida. Não tem como, irmão. Se você não abrir sua boca para falar com Deus hoje, as coisas vão continuar do mesmo jeito. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora, para provar o Senhor, para Ele poder deixar ser encontrado de você, você tem que orar. Você vai ter que falar. Você vai ter que, com a sua boca, confessar. Olha aqui, ó, Romanos 10. Se com tua boca confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque a boca confessa salvação e o coração crê para a justiça. Justiça de Deus. Tem coisas que Deus vai fazer na sua história depois que você começar a orar. Você, às vezes, nesse marasmo aí, pastor, tem gente que é 6 horas por mim, 6 faz por mim, vai lá,
Você quer ver o cristão, não estou falando crente, estou falando cristão. Você quer ver um cristão de verdade? É quando o pastor Rodrigo, quando eu faço apelo na igreja para oração. Falo assim, galera, vamos levantar um clamor aqui, vamos orar. Vamos orar pela Ucrânia. Vamos levantar aqui um clamor e começar a oração. Irmão, mas tem um que dá dor de barriga, o outro vai trabalhar, o outro está com compromisso. Agora, para orar são poucos. E existe grandes chaves na oração. Grandes chaves, irmão. Nós precisamos orar mais. Nós estávamos semana passada, pastor Rodrigo, lá na igreja, e levantamos um clamor na terça-feira à noite junto com os jovens. Cara, existe algo extraordinário nos jovens dessa geração. Nós começamos a orar pela Ucrânia e pela Rússia, e o Senhor começou a entregar na oração para as pessoas assim, pastor Rodrigo, que os mísseis iriam desaparecer no céu, que as balas iam desviar das casas dos santos, que as casas dos pastores que estão lá não iriam ser atingidas. Nós acabamos a oração, chegou uma mensagem do pessoal que está lá, missionário, falando, pessoal, eu não estou acreditando, os mísseis estão desaparecendo no céu e não chegam na terra. A guerra, a nossa batalha é espiritual. Por isso que nós precisamos nos posicionar como filhos legítimos do Pai, porque nós temos um direito a uma herança incrível. E se você está tendo uma droga de vida em relação a alguns problemas na sua casa, hoje, várias respostas de Deus para você. Espera mais um pouco, mas ora e pede resposta para Deus. Ele vai te responder. Ele usa, às vezes, pessoas improváveis. Deus usou o Jackson. Eu vou até aqui falar do Jackson. Deus usou a vida do Jackson, pastor. Que ele estava lá. Hoje, o Jackson, pessoal, um jovem lindo. Infelizmente, o Senhor recolheu ele. Nós não sabemos a circunstância que foi ali. Eu não sei, ao menos, a história. Mas ele faleceu. Faleceu muito jovem. Um menino lindo. Mas ele foi usado por Deus para falar comigo naquele dia. E ele falou, cara, fala assim, pede assim. E eu achei insano. Eu nunca tinha ouvido algumas coisas. Por exemplo, ele falou, ó, fala para que Jesus derrame o sangue sobre a sua vida. Eu falei, que derrama sangue, Joe? Você tá louco, parceiro? Que mano é derramar sangue? Sabe? Derramar sangue. Eu falei, que loucura é isso, cara? E aí eu falei, bom, já que ele tá falando, parece que ele sabia o que tava falando, entendeu? Falei, então, ó, sem entender, muitas vezes sem entender, você vai precisar fazer. Porque essa palavra que o pastor começou a falar, e é uma palavra incrível, do espere mais um pouco, Abraão, ele começou a fazer sem entender. Ele foi lá para sacrificar o seu filho. E olha que incrível, pastor. Só um gancho rápido, como Manassés, olha Deus, Manassés, né? O gancho. Olha o gancho de Deus aqui. Se um homem sujeito ao pecado, à justiça, ao juízo, teve coragem de sacrificar o seu filho por amor a Deus, Deus não deixou, amém? Não deixou sacrificar. Mas Deus olhou para ele e falou, eu entendi o segredo do amor, por isso eu vou entregar o meu filho, para todo que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida em abundância. Existe uma grande chave aqui que o Senhor entregou no meu coração, pastor, que assim como um homem seria capaz de sacrificar seu próprio filho, Deus olhou para nós e falou, uau, então eles podem me amar. Então eles vão conseguir acessar esse amor de uma forma extraordinária, através do sacrifício do meu filho. Se Deus, sendo Deus, sacrificou para mim e para você, por que você não sacrifica um pouquinho para ele? Sacrificar é deixar você de lado um pouco e começar a procurar Deus. Eu deixei de lado um pouco. Eu acho muito legal que quando você liga um aparelho, um eletrocardiograma no seu coração, linha reta significa morte. Quem já ouviu aquele pi? Morte. A vida do crente, irmão, não é assim, ó, e nem assim, ó. A vida do cristão, ela é assim, ó. Altos e baixos. Altos e baixos, na linguagem do coração, significa que existe vida. Então nós precisamos aprender, nos rebaixar muitas vezes, nos humilhar, para a gente subir daqui a pouco. Daqui a pouco a gente desce de novo, daqui a pouco a gente sobe de novo, daqui a pouco a gente desce de novo, daqui a pouco a gente sobe de novo. Por isso que eu estou te falando, o que Deus tem para você é vida, e vida em abundância, e não morte. O salário do pecado é a morte. Linha reta, irmão,
Estabilidade é inimiga da prosperidade. Você quer ter uma vida assim, ó? Ah, não, agora com Deus vai tudo ficar alinhadinho, irmão. Isso não é vida com Deus, não. Vida com Deus é sobe e desce, sobe e desce. Se você não subir e descer, principalmente de joelho no chão, é assim que funciona. É como nós fazemos, nós ajoelha e levanta, joelho e levanta. Na igreja o cara senta, né, pastor? Senta, levanta a mão, abaixa, levanta a mão. É movimento. O que o Senhor está falando para mim e para você é que o pulsar do coração, que é vida, é movimento. O universo pulsa. Você sabia disso? Não. O universo pulsa. Terra pulsa. Coração pulsa. Irmão, pulsar é vida. Descer e subir. Descer e subir. Se esticar, retrair e avançar. É assim que funciona a palavra de Deus. Significa pedir perdão e voltar. Quanto mais pecado, mais perdoado, irmão, mais amado você vai ser. Que top! Então, quanto mais sujo, mais limpo será. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Mas é isso mesmo. O lugar mais alto que um cristão pode chegar, pastor, é aos pés da cruz. Aleluia. Nós possamos nos dobrar, nos curvar, submeter a Deus, que nós possamos ter realmente vida com Deus, né? Deixar que Deus, ele seja o único, né? E ele tome o lugar que é direito dele, que é em primeiro nas nossas vidas. Nós possamos colocar Deus em primeiro. O pastor tinha citado, muitas vezes nós procuramos A, B, e muitas vezes não procuramos aquele que realmente tem o poder para resolver. Deus, busca Deus. Não tem problema você consultar o seu pastor, o seu amigo, o seu irmão, mas primeiro vai buscar Deus. Coloca Deus em primeiro lugar em tudo na sua vida. A palavra de Deus diz lá em João 6,33, e as demais coisas Deus nos acrescentará. Então creia no Evangelho, creia no poder da palavra do Senhor. Chega de uma vida rasa, né? Às vezes a pessoa, ela está aí, eu sempre falo, né? A pessoa, às vezes ela reclama, minha vida, meu filho, meu marido, mas nós temos tudo aquilo que nós toleramos. Você tem aquilo que você tolera. Se você está nessa condição, muitas vezes, espiritual, emocional, financeira, enfim, porque você tolera isso aí. Talvez você dá uma resposta de uma forma passiva, né? Isso é uma resposta. A passividade que você, muitas vezes, trabalha diante dessa situação de uma forma passiva. Olha, vai acontecer, não. Tem que tomar uma atitude. Tem que tomar uma posição. Tem coisas que, como Jesus disse, né? O pastor citou aqui, Jesus chegou no templo, já não gostou daquilo lá, estava fazendo da casa do pai, né? Barganha, a casa do meu pai não é negócio, é oração, casa de oração. A Bíblia diz que ele expulsou, derrubou e não permitiu. Atitude radical para uma mudança radical. Existem coisas nas nossas vidas que nós temos que expulsar, derrubar e não permitir mais. Então, expulsa o que tem que expulsar. Veja o que faça uma varredura, faz uma limpeza. A palavra de Deus diz lá em Gênesis, quando Jacó ele foi voltar para Betel, ele foi lá buscar um reavivamento, porque um dia ele teve um avivamento, lá em Gênesis 28. Agora ele precisava de um reavivamento. E antes de ele voltar para Betel, ele chegou nos seus filhos, e ele diz, né, tirai as vossas vestes, tirai toda a imundície. E a Bíblia diz que eles tiraram para voltar para Betel, para voltar aos braços do Pai. Nós precisamos, né, chegar na casa do Pai. Pastor, ele aceita do jeito que eu sou, sim, pode vir. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, mas permanecer não tem jeito. Aleluia. Porque o Evangelho é transformador. O Evangelho nos cobra mudança. É que as pessoas elas não entendem, elas acham que o Evangelho é uma janela para ficar olhando, o fulano, o cicrano, não. O Evangelho é um espelho para mostrar quem realmente nós somos. E nós precisamos de mudança. Nós precisamos falar para Deus, Deus, eu preciso ser transformado. É como o apóstolo Paulo disse, o bem que eu quero eu não consigo, mas o mal é espontâneo. Porque tem hora, pastor, haja paciência. Às vezes nós perdemos as estribeiras. Aí, pastor, e quando eu pecar? Quando você pecar, corre lá aos pés da cruz. Quanto maior o pecador, maior o Salvador. Se arrepende logo, confessa logo. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Aleluia. Caso contrário, a Bíblia diz que quem não confessa, não deixa, não prospera em coisa alguma. É como uma onda do mar que vai e volta. Isso não é uma forma inteligente de viver. É tempo de se lançar em Deus. Eu vou expulsar, vou derrubar e não vou permitir mais nada que venha me afastar dos caminhos. Eu quero Deus, eu quero buscar a Deus, eu quero colocar Deus no devido lugar dele, que é em primeiro. Deus vai salvar a minha casa. Chega de oração, de oração, aquela oração, me ajuda, Deus me ajuda. Não, chega.
Você vai fazer uma oração de filho. Pai, eu creio. E o Senhor vai entrar. Porque a tua palavra diz, você vai usar a palavra. Chega de oração de sobrevivência. Vai fazer uma oração de intimidade. Daquele que conhece. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais nas nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, pastor. Você é meu pastor! Te amo, cara. Um beijão pra família, para toda a igreja quadrangular aí de Sorocaba, em especial do Parque Manchester. Pastor Rodrigo é uma referência de obediência, de autoridade. Rodrigo é um pai de nações, um pai de muitos filhos na fé. Eu sou um filhinho na fé do Rodrigo. Ele me ensinou como dar os primeiros passos. A hora que eu comecei a andar, ele falou, agora corre. Some daqui. Na verdade, sem saber, ele me enviou. Sem saber, o Rodrigo me enviou. E Cristo Jesus estava comigo. O pastor Rodrigo ministrou na minha vida. E eu falo para você, eu conto no livro, que eu fui em igrejas, eu fui ouvir pastores, eu tinha um julgamento sobre pastores. E Jesus Cristo usou a vida do pastor lindamente naquele dia. E não é só porque eu estava preparado para ouvir, mas a palavra fala sobre o semeador que semeia em solo fértil. E eu estava com um solo fértil, meu coração estava pronto para receber. E pastor, sabe de uma coisa incrível? Eu não lembro de nenhuma palavra que eu ouvi antes daquele dia. Eu não me lembro de palavras que eu ia na igreja com a minha mulher de vez em quando. Eu já ia vendo, né? Quanto de oferta o cara vai pedir. E eu não lembro. Galera, eu não lembro. Tô falando aqui, abrindo meu coração para vocês. Eu não lembro de palavras que foram ministradas no altar antes daquele dia que eu tive um encontro com Deus. É porque eu estava disposto a ouvir. Eu ouvi que foi uma escolha minha deixar a palavra entrar no meu coração. E eu estava num lugar ali sem ter um altar, sem ter... né, pastor? Lembra? Era uma árvore, tinha uns banquinhos de madeira, um sol rachando no coco. Esse cara começou a falar a palavra de Deus. Foi uma das poucas vezes que eu ouvi o pastor Rodrigo falar em línguas, cara. Então, pra você ter noção, você aí da igreja, que frequenta aí a igreja, que é a ovelha do pastor Rodrigo, ovelha de Cristo, cara, esse cara falou em línguas lá de um jeito, eu falei, mano, que doideira esse negócio que esse cara tá fazendo, cara. E eu não entendia nada. Só que eu senti a presença do Espírito Santo através do evangelho que saiu da boca do Rodrigo. E eu esperei mais um pouco. E Deus começou a falar comigo naquele lugar. E depois Deus me deu uma ordem para sair daquela comunidade. Eu fiquei 15 dias. Era para ficar 6 meses num tratamento para recuperação de usuário de drogas. Escute só, o poder de Deus manifesto na vida de um homem que decide entregar sua vida verdadeiramente aos pés da cruz a Jesus Cristo. Naquele dia, o Rodrigo ministrou uma palavra, ele falou de Cristo Jesus, ele falou do Senhor, e eu aceitei Jesus Cristo. Pastor, eu até falo para as pessoas, toda vez que tem um apelo em alguma igreja, eu aceito Jesus de novo. Toda vez eu aceito. Eu aceito todo dia. Cara, ó, eu vou falar pra vocês. Se eu for um dia na sua igreja ou com você em algum lugar e alguém fazer o apelo para aceitar Jesus, eu vou lá na hora, irmão. Eu vou lá na hora, eu aceito ele de novo. Eu falo que vem cá, Jesus, me abraça aqui, eu quero você de novo. E esse amor foi plantado pelo pastor. A gente sabe na palavra que é que uns plantam, outros regam, mas é Deus que dá o crescimento. Quero agradecer ao apóstolo que está por aqui, o apóstolo Rogério, o apóstolo Adil. Eles estão por aí. Amém. Fernanda, Thaís, glória a Deus. Aí, ó, Thaís também, ó. Thaís é igual eu. A Thaís é 880. Olha o nome do ministério. Eu lembro da nossa igreja aqui, a Elivelta, a Fernanda, a Ivonete, tudo da nossa igreja aqui. Aleluia. Ó, pessoal, já se inscreve no canal aí, abençoa nós. E depois, essa live aqui, galera, vai ficar salva com o nosso testemunho, com essa conversa. Você vai poder compartilhar ela para as pessoas poderem assistir depois. Olha que bênção. Não é muito bom isso? Essa palavra, assim como o Senhor Jesus, ela vai durar muito tempo e vai permanecer justamente para pessoas entrarem aqui e ouvirem respostas de oração. Eu ia fazer o apelo, Thaís. Eu vou fazer o apelo aqui. Se você quiser aceitar Jesus, a hora é essa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Gilmar, glória a Deus. Gilmar é de Sorocaba aí, viu? Gilmar é daí Gilmar. também.
Minha mãe, Fechou, tá todo mundo só por aí. encostar aqui, meu amigão. Só encostar lá, viu? Pensam demais. Ó, a Val, glória a Deus. Deixa eu fazer aqui. Vamos encerrar com uma coisa aqui, pastor. E eu queria que o senhor nos honrasse só com a oração final, mas eu quero fazer um convite agora para você que está aí na sua casa, para você que está ouvindo essa palavra hoje. Através da vida desse homem, eu aceitei Cristo Jesus, aceitei Jesus Cristo no meu coração e confessei com a minha boca, isso está lá em Romanos 10, no versículo 9 e 10, que precisa aceitar Ele e confessar com a boca que Ele é o Senhor. Mesmo às vezes, sem você entender, porque eu vou ler aqui algumas coisas que estão no livro, ó. Amém, glória a Deus. O Douglas falando aqui, ó. O Douglas ficou na comunidade também lá, o Douglas está aí prosperando. Ó, deixa eu falar algumas coisas que está aqui no livro, justamente para a gente agora quebrar algumas barreiras, e o pastor ele vai fazer uma oração e você vai repetir com ele na sua casa, tá? Eu já vou dar prosseguimento. Aguenta aí mais 5 minutinhos. Ó, Cristo vai falar com você mesmo que esteja andando em pecado. Jesus falava com os pecadores e ensinava os filhos. Quando você orar, Ele vai ouvi-lo. A mão do Senhor não está encolhida e seu ouvido não está tampado para não escutá-lo. Tudo palavra de Deus. Você não precisa pagar dízimo para falar com Deus. Você não precisa pagar nada para falar com Deus. De graça nós recebemos, de graça nós vamos te dar. Não duvide quando alguém que você julgar estar sujo diante e disser que ouviu o Espírito Santo falando com ele. Não julgue para não ser julgado. Na mesma medida em que você medir, será medido. O erro do outro não é maior que o seu. Na sua angústia, ele será socorro presente. E agora eu quero convidar você aí na sua casa a fazer uma oração de repetição conosco. Tá? Uma oração confessando e crendo em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Toda vez que fazem um apelo, eu aceito. Porque todos os dias é dia de aceitar Jesus em nosso coração. Então, pastor, eu gostaria que o senhor nos honrasse, justamente com essa oração, passando uma instrução para as pessoas, como elas devem repetir, e para depois aprender. Jesus Cristo, olha só, rapidinho, Jesus Cristo, ele fazia milagres, ele dava resposta para o povo naquele tempo, para depois ensiná-los. Então você não precisa aprender tantas coisas para chegar até Cristo. Você precisa aceitá-lo. Então aceite hoje. É isso que eu estou te fazendo aqui. É Jesus Cristo falando na sua casa, na sua história. Se Ele mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua história. Não porque eu era pior do que qualquer um, não. Mas é porque o Senhor é poderoso para poder mudar todo o decreto, maldição, toda doença que foi jogada sobre a sua história. O Senhor é poderoso para mudar essa história. Mas permita Ele fazer, primeiro aceitando Ele. Amém? Pastor, por favor, pode falar com o povo aí. Amém, amém. É uma oração bem... Vou trazer aqui para vocês algo bem simples, uma forma bem simples, irmãos. Não tem segredo. Entendeu? É bem curto, bem simples. Apocalipse capítulo 3, 20 diz: eis que estou à porta e bato. O coração do ser humano é que nem uma porta que só tem o trinco do lado de dentro. Jesus está batendo, e se nós não abrirmos, não tem como ele entrar. Então, cabe a nós abrirmos, cabe a nós aceitarmos, é nós cremos, é pela fé. Então, eu quero fazer aqui com você que está nos ouvindo, talvez pela primeira vez, talvez você está afastado dos caminhos do Senhor, talvez você afastou por alguma coisa ou por outra. É tempo de voltar, como eu disse aqui no começo, multidões, não vale da decisão. Esse vale, talvez, que você está passando, é para você tomar uma decisão, para você voltar, como o filho pródigo voltou, como o Manassés voltou. E você que talvez está aí, talvez até simpatiza com o Evangelho, gosta junto com os crentes, joga a bola com os crentes, mas não tomou uma posição ainda diante, né, de Jesus. Então é o seu momento, a sua hora. Né? Não tem outra forma de nós sermos salvos, se não for intermédio no nome de Jesus. Amém? Então eu vou falar, aqui você vai repetir, vai ser algo de alguns segundos, mas vai fazer toda a diferença. E se você aceitar Jesus e confessar com a sua boca, crer do seu coração, a Bíblia diz que a primeira promessa vai acontecer imediatamente na sua vida. Essa é uma promessa que ela se concretiza na hora quando você termina. Que o seu nome vai ser escrito no livro da vida. Aleluia. Amém? Então eu quero orar. Orar não, eu quero que você repita comigo. Sim. Rapidamente. E eu creio que vai fazer toda a diferença na sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Você vai dizer assim: Jesus, eu quero, a partir de hoje,
abrir o meu coração abrir o meu coração para que o Senhor para que o Senhor seja o Senhor seja o Senhor da minha vida. da minha vida. A partir de hoje, De hoje, eu quero eu quero que o Senhor que o Senhor direcione direcione toda a minha vida. toda a minha vida. Eu confesso com a minha boca Eu confesso com a minha boca e creio com o meu coração e creio com o meu coração que o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, ele morreu ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. e ao terceiro dia ressuscitou, Está assentado dado à destra direita do Pai. à direita do Pai. E o nome do Senhor Jesus Cristo No nome do Senhor Jesus Cristo. é o nome sobre todos os nomes. É o nome sobre todos os nomes. Eu abro o meu coração Eu abro o meu coração. e faço uma aliança com o Senhor. Faço uma aliança com o Senhor. Que o meu nome Que o meu nome esteja escrito no livro da vida. esteja escrito no livro da vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aplaude o Senhor na sua casa aí. É simples. Oh, É simples. O glória a evangelho Deus. é simples. Aleluia. O evangelho é simples. O homem que complica. Agora, você que aceitou Jesus, procure uma igreja bíblica, uma igreja séria perto da sua casa. Uma Isso. igreja onde a palavra te confronte. Ela vai trazer avivamento para você. E vai fazer toda a diferença. Eu creio. Pastor Rodrigo, muito obrigado. Te amo, te amo, te amo. Tô morrendo de saudade. Eu tô esperando um convite, viu? Se você me convidar, eu vou para aí, tá? Me convida que eu vou. Eu também Olha, você que confessou, você que falou essa oração, repetiu. Se você tiver dificuldade depois em procurar algum lugar, ou o que eu faço agora, você pode mandar uma mensagem aqui para mim, a gente vai direcionar você, vai falar com você, nós vamos ser bênçãos na sua vida. Mas é o que o pastor falou, procure uma igreja bíblica perto da sua casa. Procure um lugar, fale com uma pessoa, fala, cara, eu fiz uma oração lá e aceitei esse tal de Jesus aí, que eu nem sei mais ou menos quem é, me explica. Pode ter certeza que você vai ser bem recebido, da forma que você é bem recebido no reino dos céus. Tá bom? Quero agradecer a todos aqui, obrigado por você ter a paciência de nos ouvir. E sabe uma coisa, tem um ditado que quem procura, acha. Quem procura Deus, acha. Quem procura vida, acha. Mas também quem procura morte, acha. Então procure vida, procure o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Pastor, obrigado. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Tá? Tô com saudade de Sorocaba. E vamos encerrar por aqui? Vamos? Dá vontade de ficar. Deus abençoe. Um Amém. abraço para todos vocês, para sua família linda e todos os nossos amigos que estão nos acompanhando aqui, 14, 15 pessoas, todos que passaram, que vão ver depois, que Deus continue ministrando sobre a vida de todos. Me senti honrado de estar com vocês e vai ser a primeira de muitas em nome de Jesus. Vai, vai. Já vamos marcar a próxima, tá? Depois eu mando mensagem pro senhor. Deus abençoe a sua vida, um ótimo sábado, um excelente domingo. E como que eu falo sempre? Shalom, shalom, glória a Deus.